Olá, caro aluno. Seja bem-vindo a essa nossa quarta e última aula da disciplina de Programação e Desenvolvimento em Banco de Dados. Estou aqui mais uma vez, sou o professor Gilberto e hoje vamos finalizar todo esse nosso conteúdo relacionado à programação de banco, vendo alguns recursos mais avançados, tanto relacionado a consultas quanto outros aspectos, como por exemplo, hoje vamos entrar no subconjunto SQL destinado à linguagem de transação de dados. Então vamos ver como controlar as transações também ao longo da utilização de um banco de dados. Tá? Então, relembrando rapidamente o que nós vimos nas aulas anteriores, começamos com um conjunto da linguagem para definição de dados, onde você aprendeu a criar um banco de dados com o Create Database, depois sempre ficar atento dentro do ambiente do MySQL Workbench, se você selecionou o banco que você vai trabalhar, vai criar as tabelas, inserir dados, com o comando use e o nome do banco de dados. Sempre ficar atento a esse detalhe para que você não insira tabelas ou tente inserir dados em outros bancos diferentes do que você quer trabalhar. Depois vimos como criar tabelas, como criar os atributos, vimos os diversos tipos para cada atributo, inteiro, char, varchar, entre outros. Depois, seguimos para a linguagem de manipulação de dados, onde aprendemos a inserir os registros. Então, lembre-se que cada linha de uma tabela no banco é chamada de registro. Tá? E essas linhas têm as informações de todos os atributos, todas as colunas que compõem aquela tabela no banco de dados. Vimos como inserir com o comando insert, o comando update para que você possa atualizar esses dados e o comando delete para deletar linhas específicas quando você utiliza a cláusula where. Ou, quando você não utiliza a cláusula where, ele vai deletar todas as linhas. E também há o comando truncate table, caso você queira esvaziar uma tabela. Vimos como alterar tabelas com alter table, também trabalhamos com selects, estudamos também como realizar junções, lembrando que as junções internas com o inner join ou externas com o left e o right join, elas são utilizadas quando você precisa cruzar informações de duas ou mais tabelas. E geralmente nós utilizamos esse tipo de junção quando nós temos tabelas ligadas por uma chave primária e uma chave estrangeira. Então temos ali um relacionamento entre duas ou mais tabelas. E para que você possa cruzar essas informações, como por exemplo, pegar informações tanto da tabela filha quanto da tabela pai, você precisa de uma junção interna ou externa. Tá? Então, pois se você tentar fazer sem esse tipo de recurso, você terá dados imprecisos como resultado da sua consulta. E por fim, hoje, vamos então iniciar essa aula, trabalhando com visões, vamos aprender a criar procedimentos, criar funções dentro de um banco de dados e a fazer o controle transacional. Vamos aqui no quadro ver o conteúdo de hoje. Como eu já adiantei, vamos ver o que são as visões e índices dentro de um banco de dados e quais as suas utilidades e por que é importante que você aprenda sobre isso. Controle transacional é algo muito importante de se aprender também, como funcionam as transações, lembrando que cada transação, uma transação dentro de um banco é o ato de você utilizar um comando para inserir registros, atualizar, acessar esses dados e mudar de alguma maneira, inserindo, atualizando ou deletando. E por fim, finalizaremos aqui a nossa aula de hoje, a nossa disciplina, vendo conceitos de como que você pode criar uma função e um procedimento dentro de um banco de dados. Tá? Assim como nas linguagens de programação, você pode também criar uma função um pouco mais simples, claro, mas é possível também definir algumas regrinhas, alguns procedimentos, chamados também de procedimentos armazenados, e vamos ver qual que é a diferença desses dois conceitos, de uma função e a diferença também entre ela com um procedimento armazenado. Pois bem, desejo a você então, como sempre, uma boa aula, preste bastante atenção em cada detalhe dessa aula, reveja novamente, reveja várias vezes, caso você não tenha entendido algum conceito, sempre conte com o auxílio do seu tutor à distância, eu também estarei à disposição, e também você tem todo o material disponível no seu ambiente virtual para consultar ali o livro, as aulas, e você com certeza irá aprender tudo sobre essa nossa disciplina, que é bastante interessante, construir banco de dados, vê-lo funcionando corretamente, inserir os dados e ver as informações se formando a partir dos dados que estão lá inseridos nas tabelas, tá?
Então vamos iniciar aqui a nossa aula, vamos para o nosso primeiro conceito e boa aula e vamos iniciar aqui. As visões em bancos de dados, elas vêm para tentar melhorar um pouco a performance de consultas, tá? As visões, elas são basicamente tabelas virtuais que você cria no seu banco de dados. Quando você cria um banco, você cria as tabelas normalmente, uma tabela cliente, por exemplo, uma tabela produto, uma tabela compra, venda, enfim. Essas nós chamamos de tabelas reais, tabelas físicas que existem no banco, ali na própria estrutura do banco. Elas possuem os seus atributos, as estruturas de cada atributo e tudo mais. Com as visões, você consegue criar tabelas que também vão existir no seu banco, mas elas serão virtuais, justamente porque essas visões serão tabelas criadas a partir de um select. E você sabe que sempre que você utiliza um select dentro de um banco para realizar uma consulta, o resultado é sempre uma tabela. Tá? Então, essa é o que está por trás, né, do uso de visões dentro de um banco de dados. Vamos aqui no quadro. Introduzindo, então, o conceito, as visões surgiram da necessidade de técnicas para proporcionar o maior aproveitamento dos recursos disponíveis no banco, então, e na máquina que está processando aquelas informações. Então, para começar aqui, vamos considerar esse exemplo, onde eu tenho uma tabela fabricante, tá? Que ela possui código, que é a chave primária, e um atributo marca. Ela está ligada por um relacionamento com a tabela veículo, onde a tabela fabricante é a tabela pai e a tabela veículo é a tabela filha, já que eu tenho aqui, ó, uma chave estrangeira, tá? Esse atributo ele faz referência à chave primária da tabela fabricante. E a chave primária da tabela filha, da tabela veículo, é o Renavan. E outros atributos relativos ao veículo. Pois bem, o que são, então, as visões? As visões são recursos da linguagem SQL como uma alternativa para que você visualize os dados de uma ou mais tabelas em um banco de dados, então, uma tabela virtual. Então, você pode, por meio da visão, pelo comando view, encapsular uma seleção de dados, ou seja, um select. Então, você vai definir um select. Este select, por padrão, sempre gera uma tabela. Então, essa tabela gerada pelo select, você consegue armazená-la no seu banco. Então, essa tabela ficará sempre ali no banco, irá persistir ali. Ela não vai sumir após você tentar realizar um outro select logo em seguida. Isso torna as consultas mais rápidas, tá? E quando há alterações nas tabelas reais que foram utilizadas para criar essa tabela virtual, o SGBD sempre atualiza automaticamente essa view, tá? Então, isso é um recurso bastante interessante. E por que, então, que ela torna as consultas mais rápidas? Veja que se você for realizar uma consulta, um select em uma tabela com milhares de registros, dependendo da complexidade da sua consulta, e se ela envolve 2, 3, 4 tabelas, todas com milhares de registros, a forma com que o banco utiliza para cruzar essas informações e te devolver os dados corretamente é um pouco demorada e varia de acordo com o tamanho, sempre com o tamanho da tabela. Agora imagine se é uma consulta que você precisa realizar constantemente, sempre a mesma consulta. Então, ao invés de você realizar essa consulta todas as vezes do zero, você realiza a consulta apenas uma vez, utiliza os recursos da máquina apenas naquele momento e armazena esse resultado em uma tabela virtual dentro do banco. Então, toda vez que você precisar desses dados, dessas informações, você apenas acessa direto a tabela virtual. Não precisa realizar a consulta novamente, cruzar todas as informações para ocupar tempo e recursos utilizados, tá? Então, esse é o principal aspecto ali de uma view. É como se fosse... podemos fazer um pequeno paralelo com uma função dentro de uma linguagem de programação, C, por exemplo. Ao invés de você repetir aquele código daquela função várias vezes ao longo do seu programa, você apenas cria, então, uma função que pode ser reutilizada facilmente ao longo de todo o código. Vamos aqui, então, no quadro novamente, ver um exemplo, começando pela sintaxe para se criar uma view. Você deverá utilizar o comando createView, em seguida, o nome da view, tá? E depois, o comando as
e logo em seguida você coloca o select que você quer encapsular dentro desta view. E aí o select é comum. Select coluna, from tabela, where e as condições caso existam. Tá? Então, aqui para você exibir os resultados então, de uma view, basta você utilizar por meio de um select. Você faz um select asterisco, daí você vai ter como resultado todas as colunas daquela tabela armazenada na view e o nome da view que você deu aqui em cima. Tá? E para excluir uma view, drop view e o nome dessa visão que você vai excluir. Então, nesse exemplo, eu criei uma view chamada de v_select1. Este v aqui, ele não é uma nomenclatura obrigatória, tá? O nome, você pode usar o nome que você quiser. Mas, por conveniência, é utilizado um v antes do nome da view para que quando você liste todas as tabelas dentro de um banco, como neste exemplo aqui, fique fácil de você identificar qual é uma tabela real, no caso aqui, tabela fabricante e tabela veículo, e qual é uma tabela virtual, tá? Que no caso aqui é a tabela v_select1. E aqui em seguida eu fiz um select comum, tá? Eu selecionei o nome do veículo, a marca, tá? Que está na tabela fabricante, a cor do veículo e o preço. E veja que eu fiz um inner join, já que eu estou cruzando informações de duas tabelas aqui, tanto da tabela veículo quanto da tabela fabricante. E uma condição aqui relacionada ao código da fabricante e ao preço que seja menor do que 50 mil. Então, neste select eu estou buscando nas tabelas veículo e fabricante o nome do veículo e outras informações de uma determinada fabricante, tá? De acordo com o código e também de acordo com o preço, que deve ser sempre menor ou igual a 50 mil. Tá? Então, veja que sempre nós temos um select encapsulado dentro de uma view e aí essa view fica armazenada dentro do banco juntamente com todas as demais tabelas. Então, as vantagens, né, como eu já adiantei algumas, economia de tempo, diminui a carga da criação de comando select, né, os selects em tabelas muito grandes, ele tem uma carga de execução maior, então as visões diminuem essa carga. Velocidade de acesso, né, então devido às views já estarem pré-armazenadas, tá, a visualização é muito mais rápida do que executar um select novamente. E ocultação da complexidade, tá? O usuário então ele não vai precisar saber dos campos e nem das seleções necessárias para se acessar aqueles dados. Ele vai apenas exibir ali aquela tabela que já está armazenada dentro da view. Então, dessa forma, podemos criar essas visões, encapsular selects dentro dessas visões e facilitar, então, otimizar, buscar sempre otimizar o nosso banco de dados com esses conceitos de visões. Índices em bancos de dados relacionais são formas também de se melhorar e otimizar as buscas em bancos de dados. Assim como visões auxiliam a diminuir a carga de processamento de selects muito complexos em tabelas muito grandes, os índices também auxiliam na busca de informações. Tá? Quando um banco ele vai buscar informações nas tabelas a partir de um select que você criou, ele irá fazer uma operação chamada de table scan. Ele vai escanear toda a tabela, cruzar todas as informações para trazer ali todos os dados que você requisitou. Esse processo de table scan é um pouco custoso, demorado. Então, quando você não utiliza o conceito de índices, pode haver alguma demora dependendo do tamanho da tabela e da complexidade da consulta. Em exemplos, em tabelas pequenas e consultas simples, claro, vai ser imperceptível essa diferença. Tá? Mas os índices, então, eles vieram para auxiliar nessa busca. Assim como um livro muito grande, de 800 mil páginas, ele sempre tem um índice ali no começo, onde fica fácil, te aponta diretamente para a seção que você quer consultar. Então, o conceito por trás de índices em banco de dados é basicamente esse mesmo conceito de um índice em um livro ou uma lista um índice de produtos em uma loja
que consta exatamente a prateleira e a seção onde aquele produto se encontra. Basicamente, essa é a mesma dinâmica quando trabalhamos com índices. Nós vamos aqui no quadro ver algumas informações sobre esse conceito. Então, como eu disse, há um problema aqui no table scan, que é o tempo de verificação, que ele tende a ser muito grande quando nós utilizamos tabelas muito grandes. E aí, para conter esse problema, nós temos os índices, tá? E eles só foram admitidos, né, a partir de 1999, né, no SQL. Então, antes eles não era possível utilizar esse recurso. Mas, mesmo assim, a utilização dos índices ela é opcional, tá, para a seleção de dados. Então, você não precisa, ao criar uma tabela, criar sempre um índice, tá? Mas isso não significa que os índices não sejam, não têm serventia, tá? Eles serem opcionais não significa que eles não servem para muita coisa, certo? Então, quando você cria uma tabela, você sempre cria uma chave para identificar cada campo, cada registro, mas você também pode criar índices para auxiliar ali na consulta. O índice ele é determinado pela instrução index, tá? Para que você declare um índice dentro da criação de uma tabela, da declaração da tabela, basta que você utilize a instrução index e logo em seguida, entre parênteses, o nome do campo que será utilizado como índice para a consulta nessa tabela. Ou também você pode criar o índice após a criação de uma tabela. Então, quando a tabela já existe e você não criou um índice dentro da declaração aqui da tabela, você pode criar fora com o comando create index e depois o nome do índice, on, e aí em seguida o nome da tabela e entre parênteses o campo da tabela que será transformado em um índice, tá? Então, você tem essas duas opções, ou criar dentro da tabela ou criar fora. Então, vamos ver como funciona. Então, imagine a nossa tabela veículos e a tabela Renavan, né, dentro de um banco de dados. As duas possuem uma relação. E a tabela veículo, ela possui algumas informações, né, como, por exemplo, a sua chave. Ela possui uma chave estrangeira que faz uma relação, uma referência à chave primária da tabela fabricante. Tá? E eu decidi, então, criar um índice aqui com o create index. Eu vou chamar o índice de idx_renavan. idx é um prefixo que é utilizado apenas por convenção para que você identifique que este objeto, dentro dos índices de uma tabela, ele dentro da lista, né, de atributos de uma tabela, que ele é um índice. Tá? Pois se você não coloca isso aqui, você pode criar normalmente, não é obrigatório, mas apenas uma convenção para facilitar o entendimento do banco. Na tabela veículo, eu vou utilizar o campo Renavan para ser esse índice. E para que você encontre todos os índices de uma determinada tabela, você utiliza o comando showIndexFrom e o nome da tabela. E esse comando possui como resultado este fragmento aqui, onde você consegue ver todas as chaves, todos os índices, aliás, da tabela veículo. O primeiro índice da tabela veículo é um índice de chave primária, tá? O segundo índice é uma chave estrangeira, tá? Então, fabricante código é uma chave estrangeira que faz referência ao código na tabela fabricante. E aqui nós temos o nosso índice IDX Renavan, tá? Então, dessa forma, você tem ali o auxílio de mais um índice, além dos outros índices que já existiam na tabela, que é a sua chave primária e também a sua chave estrangeira, certo? Então, o índice ele vai, juntamente com essas chaves, né, ele vai auxiliar ali a melhorar essa busca, a otimizar as buscas dentro de um select. Tá? Então, vamos ver aqui agora como que você utiliza dentro de um select este conceito de index. Vamos aqui no quadro. Veja que para você fazer uma consulta com o index, você utiliza normalmente o select, coluna, from, o nome da tabela.
E a diferença está aqui neste trecho de código, use index, e aí você utiliza o nome do índice, tá? É o nome do índice e não o nome do atributo que é o índice, tá? É o nome que você deu para o índice. Se você utilizou a convenção, né, será IDX e alguma coisa. E depois você pode colocar um where, condições de acordo com o que for necessário. Então, por exemplo, aqui eu tenho um select, nome as veículo e cor as cor, preço renomeei para valor, vou retirar isso aqui da tabela veículo, vou utilizar o índice para otimizar a minha consulta e eu quero recuperar as informações apenas de veículos cujo preço é menor ou igual a 50 mil. Tá? Então, essa é uma boa utilidade dos índices para que você ganhe eficiência nas consultas. Se você não utilizar o index, não tem problema, a consulta vai funcionar também, mas a diferença é este ganho de eficiência quando você o utiliza. E por fim, aqui temos o comando full text. Esse recurso aqui ele é bem parecido com o index, porque ele é utilizado para buscar trechos dentro de várias strings dentro do banco. Tá? Sabe quando você está usando um navegador e você quer buscar alguma palavra específica dentro de um site, você utiliza geralmente a opção Ctrl F para abrir a caixinha de busca e você escreve uma palavra e esse recurso irá buscar as palavras correspondentes dentro de todo o texto daquela página. O full text ele faz a mesma coisa, ele é um recurso que você adiciona a um atributo, tá? E depois que você adiciona esse recurso full text a esse atributo, você pode fazer pesquisas de trechos de string dentro daquele atributo. Tá? Vamos aqui no quadro, vamos ver como funciona. O full text você pode adicionar por meio de um alter table. Tá? Alter table, insere o nome da tabela, utiliza o comando add full text e entre parênteses o nome da coluna que receberá esse recurso de busca. E a utilização também é feita da seguinte forma. Select coluna from nome da tabela, até aqui normal, e você coloca na cláusula where as seguintes instruções. Match coluna, tá? Qual é a coluna que você vai querer buscar alguma palavra, algum trecho. E depois do against, entre parênteses, você coloca a palavra que você quer buscar dentro do registro ali na coluna que você colocou como parâmetro da instrução match. E dessa forma, você faz toda essa busca de trechos, né, de strings dentro de um atributo, né, string maior, ali, um atributo texto, para facilitar consultas também e otimizar, né, te dar mais um leque a mais de opções na hora de buscar informações dentro dos dados de um banco. Então, temos os índices que auxiliam na otimização e full text também auxilia nessa otimização e te dá mais recursos nas suas buscas. Vamos resolver esta situação problema, de modo que vamos ver como otimizar um banco de dados com visões e índices. Vamos aqui no quadro. Pois bem, imagine que você trabalha na prefeitura de um município que é voltado para o turismo. Tá? Então, devido ao movimento no entorno do Pier, tá? É um município litorâneo, é um movimento sempre grande, então há um banco de dados para gerenciar o controle de todos os passeios, tá? Das escunas, que são pequenos barcos, e dos barqueiros que realizam esses passeios. Porém, veja que os funcionários do órgão regulador estão relatando uma lentidão para gerar consultas, para que a partir dessas consultas eles possam criar os relatórios, né, de todos esses passeios, contendo nome do pequeno barco, o destino, horários e a data. E a sua tarefa, então, nessa situação, vai ser que você desenvolva uma solução para diminuir, acabar com essa lentidão, para que isso não afete, tá, de forma direta o desempenho do seu banco. Tá? Então, isso nós vamos fazer utilizando o conceito de visões. Né? Se eles estão tendo problemas de lentidão com buscas, uma forma de resolver isso são as visões, né? Armazenando essas buscas dentro de uma visão. Vamos aqui no computador
vamos no nosso ambiente MySQL Workbench realizar essa resolução. Veja que eu tenho aqui o banco de dados litoral, vou criá-lo aqui, selecionar esse banco. Esse é um banco que temos a tabela escuna, tá? A tabela destino, com o ID e o nome do destino do passeio. A tabela passeio, que ela cruza as informações tanto da tabela escuna, com a chave primária escuna número, tá? E com a chave estrangeira escuna número e com a chave estrangeira destino ID, que faz referência ao ID do destino da tabela destino. E algumas outras informações, como a hora de saída e a hora de chegada e a data do passeio. Aqui eu vou inserir os valores, né, na tabela escuna, que é o ID, o nome do barco e o CPF do barqueiro. Em seguida aqui eu vou inserir os valores da tabela destino, que são o nome dos destinos, dos passeios, e aqui os passeios, tá? Veja que nos passeios eu insiro o primeiro atributo relacionado ao código, tá? O segundo atributo aqui é a data, dia 2/1 de 2018. O terceiro atributo é a hora de saída, depois a hora de chegada, o número da escuna e o ID do destino, tá? Os dois últimos. O número da escuna, veja que é um número que eu já cadastrei aqui em cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E o número do destino. Tenho aqui, então, 8 destinos, são os respectivos IDs. Então, nós temos as tabelas com as informações aqui. Escuna, veja que já está tudo cadastrado. Tabela destino e a tabela passeio, né? Temos aqui apenas os IDs, tá, do destino e o ID da escuna, que são chaves estrangeiras que fazem referências aos IDs das respectivas tabelas. O primeiro passo, então, é fazer o select, pois os funcionários lá do órgão regulador, eles querem um relatório contendo nome da escuna, tá? O destino, veja que eu estou pegando o atributo nome da tabela destino, e a hora de saída e a hora de chegada e a data. Professor, por que você não colocou aqui o nome, né, da tabela passeio, ponto hora de saída e passeio, ponto hora de chegada? Porque a hora de saída e a hora de chegada são dois nomes de atributos que não existem em nenhuma outra tabela, tá? Eles não se repetem em nenhuma outra tabela. Já nome se repete, eu tenho o nome tanto na tabela escuna quanto na tabela destino. Então, se você põe o nome sem isso aqui, por exemplo, o SGBD não vai saber de qual tabela ele irá retirar esse atributo. Eu renomeei todos eles para facilitar aqui a consulta. Vamos finalizar aqui este select. Tá? Então, eu vou retirar esses dados das tabelas passeio. Vou fazer o inner join, já que eu estou cruzando informações de tabelas, da tabela escuna e destino. Veja que eu tenho aqui 3 tabelas dentro do meu inner join. A condição, tá? Eu tenho que ter a escuna, número, que é chave estrangeira, seja igual à chave primária da tabela escuna. E da mesma forma, eu devo ter a chave estrangeira da tabela passeio, que é destino ID, deve ser igual à chave primária em destino ID, tá? Da tabela destino. Eu vou ordenar esses resultados pela data, tá? Passeio.data. Então, isso vai me trazer uma tabela com várias informações, tá? Então, a escuna rosa brilhante vai para a Ilha Encantada, sair às 8, chegada às 14, no dia 2 de janeiro. Então, aqui tem todos os passeios cadastrados na tabela passeio e as respectivas informações de nome da escuna e nome do destino. Eu vou, então, transferir toda essa consulta, que veja que são vários dados, eu vou transferir tudo para uma visão. Isso é feito com Create View. Eu vou dar o nome de v_consulta, as, e agora aqui embaixo que eu vou colocar exatamente todo este select, da mesma forma. Então, colocando aqui logo em seguida, após o as, todo o select,
e quando eu executar este comando, veja que ele criou a view corretamente, tá? Então, se você der o comando show tables, ele vai te mostrar todas as tabelas deste banco, que é a tabela destino, escuna, passeio e a nossa tabela virtual, que é a nossa visão v_consulta. Tá? E para visualizar esses resultados, basta fazer um select asterisco from v_consulta, que é o nome da visão. Tá? Exatamente o mesmo resultado daquele primeiro select que eu fiz aqui no início dessa resolução, certo? Então ele está fácil aqui, então não teremos mais o problema de lentidão, já que já temos essa consulta, essa tabela pré-armazenada no sistema. E caso você queira deletar a view, basta um drop view e o nome, vconsulta. Após isso, se você executar o comando show tables, veja que a view não existe mais aqui no banco, certo? Então, sendo assim, fica resolvido o problema e resolvemos, terminamos aqui essa situação problema. Vamos estudar o controle transacional em um banco de dados. O controle transacional é algo muito importante, pois ele trabalha para garantir alguns aspectos do banco de dados, como, por exemplo, a integridade, né, que é garantir que os dados não serão alterados de forma incorreta, né, ao longo da sua utilização. E também vai garantir alguns outros aspectos. Então, antes de entrarmos no que é o controle transacional de fato, vamos ver aqui no quadro o que ele deve garantir dentro de um banco de dados. Então, esses controles de transação, lembrando que a transação ela é qualquer operação que vai acessar, alterar ou excluir dados, vai nos auxiliar aqui a garantir a integridade do banco de dados. Tá? Então, criando pontos de salvamento durante a execução do banco ou cancelar uma alteração que possa ter sido feita de forma correta ou se houve um arrependimento de alterar aqueles dados, você pode fazer retornar para o estado anterior a que o banco se encontrava. Então, o controle transacional ele busca garantir essas propriedades das transações, que é a propriedade ACID. Tá? A de atomicidade, que ele vai evitar execuções parciais de transações. Então, quando você inserir um dado, atualizar, excluir, ele vai garantir que essa transação seja executada completamente, tá? Para que não fiquem dados quebrados ou perdidos. Consistência, tá? Então, duas transações podem acontecer ao mesmo tempo, mas elas não vão interferir uma na outra. Isolamento. Serão transações executadas de forma isolada uma da outra e durabilidade, que é a persistência dessas alterações, é garantir que os dados, né, ficarão salvos no banco de dados. Temos um diagrama de estado transacional, onde sempre que você inicia uma transação, um processo de insert, update, delete, por exemplo, ela está no estado ativa, que é o estado inicial, quando ela é executada, e ela pode ir tanto para o estado de falha, e aí quando ela vai ao estado de falha, o único estado possível depois é o estado de abortada, nós temos que ela também pode ir para o estado de parcialmente confirmada. Então aqui, ela está no meio da sua execução, e aí ela pode ser confirmada, então aquela transação, aquela alteração, inserção de dados, enfim, vai ser persistida no banco, né? Aqueles dados foram confirmados, foi executado corretamente, ou ela pode falhar e em seguida ser abortada. E como é feito esse controle? Ele é feito por meio do comando commit. Tá? Então, quando uma transação ela se completa, ela é considerada confirmada ou committed. Tá? Então, muitas vezes se utiliza a nomenclatura, vou dar um commit aqui no meu banco, ou seja, você vai confirmar aquela transação que foi executada. No MySQL, né, nesse SGBD, esse controle transacional é automático. Então, sempre que você realiza um insert, um update, delete, esta alteração, né, esta inserção, já vai ser salva no banco. Você não precisa fazer nada, você não precisa utilizar o comando commit. Mas há casos em que, caso você queira realizar essa confirmação de forma manual apenas, para
se certificar de que aquele insert que você fez realmente era para ter sido feito, se aquela exclusão de dados realmente foi correta, você pode mudar ali uma pequena variável no SGBD para fazer com que esse controle transacional seja feito de forma manual. E é com o auto-commit. Veja aqui no quadro comigo. O auto-commit, então, quando você seta esse valor para 0, você está no modo manual para se trabalhar com as transações. Então, você precisa sempre dar um commit após uma transação para que seja possível persistir aqueles dados no banco. Veja um exemplo aqui onde eu fiz um update numa tabela medicação, eu mudei o enfermeiro, tá? 222, né? O enfermeiro que estava era o enfermeiro 111, eu mudei para 2222, onde o ID é 1. Então, esse é o meu ID da tabela medicação. Eu fiz alteração no enfermeiro, então agora está valendo 2. Após essa alteração, caso você deslogue, né, do seu banco e faça login novamente e você não coloque um commit logo após essa alteração, quando você entrar novamente no banco e você fizer um select na tabela medicação, onde o ID é 1, você vai ver que o enfermeiro aqui não está mais o 2222, está o 11, tá? Pois a transação não foi confirmada, certo? Agora, caso você faça este update, altere aqui o campo enfermeiro e você dê um commit logo em seguida, você está confirmando aquela alteração. Então, após um logout seguido de um login no sistema e você fizer um select na tabela, você vai ter exatamente a alteração persistida aqui no banco, certo? E esse exemplo só foi possível por meio do commit porque esse banco desse exemplo está com auto-commit 0, tá? Então, o controle transacional é manual. Se estivesse no controle automático, não seria possível retornar ao estado anterior que estava o banco, né? Como, por exemplo, antes da alteração do enfermeiro. Vamos aqui no quadro, ver então o comando rollback. É ele o responsável por reverter transações em um banco, tá? Então, quando você faz um insert, um delete, você quer reverter aquela transação, para você não fazer um logout e um login no sistema, basta que você crie um ponto de restauração, chamado de save point, e depois você pode utilizar o rollback para retornar esse ponto de restauração. Só fique atento que para instruções DDL, como create table, create database, alter table, você não pode utilizar o rollback, tá? Feito a criação de uma tabela, você não pode utilizar o rollback para desfazer essa criação. E como funciona? Então, você sempre, antes de fazer alguma alteração no banco, de manipulação de dados, você cria um save point e dê um nome a ele. Depois você pode utilizar, se você fizer alguma alteração no banco, mas você viu que alterou de forma errada e você quer retornar ao estado que estava antes daquela alteração, você utiliza rollback to save point, o nome do ponto de restauração, e ele vai retornar ao estado que o banco estava até o momento de criação daquele save point. Então, tudo que foi feito depois não vai ser persistido no banco, tá? E só funciona, claro, quando você tem autocommit igual a 0. Quando o autocommit está no seu valor padrão, que é 1 no MySQL, você não consegue utilizar o rollback, já que as transações, o controle transacional é feito de forma automática. Então, fica aqui esses conceitos importantes para que você possa controlar alterações de banco e, por exemplo, evite, por exemplo, quando temos bancos onde muitas pessoas acessam ao mesmo tempo e podem alterar informações e tudo mais, você consegue, por meio desse controle, reverter algumas alterações indesejadas ou exclusão de arquivos que foram feitas de forma incorreta. Então, é um recurso bastante interessante e importante de se explorar. Vou deixar aqui alguns instantes, né? Eu tenho aqui uma pergunta que é como podemos diferenciar a vantagem de processamento de um select e de uma view. Vou deixar alguns instantes aqui para que você reflita sobre essa pergunta e logo eu volto com a resposta.
Bom, quando você utiliza selects ou visões, o retorno que eles darão é o mesmo, né? Pois dentro de uma visão você tem aquele select, um select. Porém, eles se diferenciam na forma de acordo com o banco que você vai utilizar. Então, como nós vimos na aula, se você, por exemplo, um banco de dados de um supermercado, de uma loja virtual grande, você terá muitas informações, as consultas serão muito complexas. Então, nesse caso, a escolha do tipo de consulta que você vai fazer, seja sempre por um select ou encapsular algumas consultas chaves ali dentro de visões, pode ser determinante no desempenho do seu sistema, no desempenho do seu banco. Então, fique sempre atento ao que é mais viável, né? O que é mais interessante em termos de otimização. Usar um select para bancos pequenos ou utilizar views em bancos muito grandes com muitos acessos e muitas consultas ocorrendo ali ao mesmo tempo. Então, fica essa dica aqui para que você entenda bem essa diferença entre esses dois recursos. Vamos nessa situação, problema, garantir a integridade de um banco de dados por meio do controle transacional. Vamos entender um pouco mais a fundo aqui como funciona, de fato, esse controle transacional. Vamos simular uma alteração indesejada na situação para que você aprenda na prática como esse controle funciona. Vamos aqui no quadro ver a descrição. Você, então, está ligado a um projeto para gerenciamento e controle dos passeios de escunas, né, e dos barqueiros em uma cidade litorânea, tá? Para que possa garantir, então, a segurança dos turistas. Então, todas essas informações estão armazenadas em um banco. Você e sua equipe já implementaram nesta situação uma visão, tá? Fazendo com que o tempo de consultas diminuísse. Porém, ao alterar o nome de um destino por uma falha de operação de um colaborador, de algum membro da equipe, todos os nomes foram alterados de forma errada. Tá? Você saberia me dizer o que pode ter acontecido para isso, para todos os nomes terem sido alterados dessa forma? Provavelmente a pessoa que foi alterar um dos registros da tabela, né, alterar o nome de um dos destinos para a pequena ilha do mar, e ela esqueceu de utilizar o where junto com o update. Tá? E aí, quando você não utiliza o where, ele entende que você quer atualizar todos os registros daquela coluna. Tá? Então, o que você deve fazer nessa situação? Primeiro, alterar o commit desse banco para que as alterações não sejam gravadas automaticamente e assim evite erros como do slide anterior, porque veja que agora todos os destinos deverão ser cadastrados novamente, tá? Um a um. Não tem como voltar, já que o commit estava em forma automática. Criar em seguida um ponto de restauração, testar e gerar o mesmo erro, utilizar o ponto de restauração para corrigir esse erro e depois gravar as alterações, criar um novo ponto de restauração, tá? Para que, caso algum erro posterior ocorra, você possa voltar a esse último ponto de restauração. Tá? Então, vamos simular essa questão deste erro para que otimizemos esse banco de dados de forma a deixá-lo com as informações mais íntegras por meio do controle transacional. Vamos aqui no computador, no MySQL Workbench, vamos resolver então essa situação. Vamos lá. Nós estamos usando o banco de dados Litoral. Tá? Este banco, vamos ver aqui ao lado. Este banco possui as tabelas destino, escuna e passeio. A tabela destino, ela possui o ID do destino e o nome, tá? O que ocorreu é que, então, foi alterado o nome de um dos destinos e todas as tabelas foram alteradas. E aí, em seguida, a equipe já veio e já inseriu corretamente os nomes novamente. E agora, você precisa garantir que esse erro não vá acontecer novamente. Aliás, o erro ele pode até acontecer, mas você vai garantir que esse erro não vai afetar os dados, não vai afetar a integridade, pois você poderá retornar a um estado anterior que esses dados se encontravam no banco. Então, para isso, você precisa utilizar o set auto commit 0. Tá? Dessa forma, o controle transacional agora é automático, então você pode deixar nas mãos apenas de
de um administrador do banco para que ele faça o commit, né, a confirmação das alterações e das transações que ocorreram naquele banco. Então, para criar um ponto de restauração no banco, você utiliza o save point e coloca aqui, eu vou chamar de ponto 1. Dá set autocommit, você executa, foi executado corretamente, agora eu vou criar um ponto de restauração, ponto 1. Então, qualquer alteração que eu fizer aqui após esse ponto 1, tá? Caso eu deslogue do sistema, feche e abra de novo, ou utilize o rollback, eu consigo voltar em como meu banco estava antes desse ponto 1. Tá? Então, como ele estava, com todas os registros preenchidos corretamente. Agora, vamos simular aqui o mesmo erro que o colaborador cometeu. Update, tabela destino, set, ele resolveu alterar ali o nome de um destino para pequena ilha do mar. Só que ele esqueceu de colocar aliás, aqui não tem o igual, esqueceu de colocar o where, tá? E escolher o ID que ele iria trocar aqui embaixo. E aí, ao executar isso e realizar um select from destino, veja que todos os registros foram alterados para a pequena ilha do mar. Ok, como eu resolvo isso agora? Como o controle transacional está manual, basta eu fazer um rollback to save point. E qual o nome do save point? Foi ponto 1, correto? Ao executar isso aqui, ó, executou corretamente. Se eu fizer agora um select asterisco from destino, pronto, a minha tabela voltou à forma que ela estava antes da execução do update, ou seja, até o ponto 1, certo? Agora que está tudo correto aqui, podemos atualizar, utilizar esse update, fazer esse update, vamos lá. Vamos corrigir o que faltou, que seria um where. Where o ID da ilha é igual a, ele queria trocar provavelmente aqui a ilha 5, tá? O destino 5, onde o ID é igual a 5. Sendo assim, ao executar, select novamente. Pronto, ó, apenas o registro 5 foi alterado. Agora, eu posso dar um commit. E agora eu vou confirmar. A partir desse momento que eu dei o commit, eu não posso retornar mais ao estado do ponto 1. Tá? Sempre que você faz um commit, o SGBD ele vai excluir o ponto de restauração anterior, a que você confirmou. E quando está confirmado, os dados são persistidos no banco e você não pode voltar mais. Agora, nós vamos criar um save point novamente, chamado de ponto 2, e pronto, resolvido o nosso problema. Agora, caso ocorra algum erro desse teor novamente, o que vai acontecer aqui? Basta que você utilize um rollback to save point, ponto 2. Ele vai retornar ao estado que estava até aquele momento da criação daquele ponto 2, onde todos os dados estão inseridos e organizados de forma correta. Então, agora não teremos mais esse problema de alterações incorretas e não vai causar esse problema de ter que inserir os dados tudo novamente, verificar todas as correspondências entre as tabelas. Então, dessa forma, resolvemos aqui a nossa situação problema. Veja neste momento como você pode criar uma função em um banco de dados. Vamos entender aqui como você consegue criar funções com operações simples para se utilizar dentro de uma consulta. É um recurso bastante interessante de se usar. Vamos aqui no quadro. Tá? Uma função, assim como uma função em uma linguagem de programação, aqui no SQL ela possui os mesmos elementos. Ela possui o nome e parâmetros. Tá? A diferença aqui é que eu tenho que utilizar o comando createFunction, nome da função, e entre parênteses os parâmetros eu coloco o nome, no caso x e y, e o tipo eu coloco logo em seguida. Esse tipo vai ser ou int, ou char, decimal, tá?
tá? Você não precisa colocar toda a declaração do tipo, basta colocar o seu tipo de dado. Logo em seguida, você deve colocar o returns e qual é o tipo de dado que essa função vai retornar, tá? Se ela vai retornar um char, um decimal, um inteiro, etc. Tá? Aí você coloca o tipo e, se necessário, o tamanho daquele dado. E logo em seguida, o return, agora sem o S, tá? Entre parênteses, você coloca a sua função, as operações da sua função, alguma soma, multiplicação, enfim. Algo relacionado utilizando estes dois atributos aqui, os dois parâmetros, x e y, por exemplo, aqui nesse exemplo da sintaxe. E com isso você cria uma função. E para que você, em seguida, possa utilizar essa função, você irá utilizá-la sempre dentro de um select. Veja que eu fiz um select, o nome da função e entre parênteses os valores dos parâmetros. E o que vai aqui dentro? No parâmetro x e no parâmetro y. Vai uma coluna, certo? Eu vou colocar uma coluna da minha tabela que eu estou aqui selecionando no from. Tá? Então, coloco algum dos atributos dessa minha tabela. Ou de mais de uma tabela, de acordo com o número de tabelas que você utiliza aqui na cláusula from. E no where você pode colocar uma condição, tá? Relacionada a uma coluna e a condição desta seleção. Tá? Então, quando você utiliza dessa forma, ele vai executar aqui, utilizando esses dois parâmetros, aquilo que você definiu aqui dentro da sua função. Por exemplo, veja aqui que eu criei uma função chamada de média. Tá? Os parâmetros são os atributos x, decimal, com 3 casas decimais e 3 dígitos ao total, sendo que um deles é uma casa decimal, e o parâmetro y. Ele vai retornar um decimal também, né? Já que vai ser uma média. E qual que é a operação que será realizada após aqui o return? Eu vou multiplicar o x por 0,4, o y por 0,6 e vou somar e aí eu terei a minha média. Então, quando você faz um select dessa maneira, selecionando o nome, tá? O nome do aluno, o nome da disciplina, e em seguida aqui, chama a sua função média colocando nota P1 e nota P2, ele vai te dar uma tabela contendo o nome do aluno, depois o nome da disciplina e em seguida aqui o cálculo da média feito pela função. E quem são os atributos nota P1 e nota P2? São atributos da tabela notas, tá? A tabela notas aqui nesse exemplo, você pode verificar no livro que ela possui esses dois atributos, nota P1 e P2, de um determinado aluno em uma determinada disciplina. Ela é uma tabela que junta, tem um relacionamento com as tabelas aluno e disciplina. Então, por isso que eu faço um inner join, porque eu quero informações das 3 tabelas, notas, aluno, tá? Onde há a correspondência entre a chave estrangeira de notas e a chave primária de aluno. Um inner join novamente com a disciplina, a tabela disciplina, onde a chave estrangeira de notas corresponda à chave primária de disciplina. E eu quero exibir aqui apenas as médias que são maiores que 4, tá? E menores que 6,9. Eu quero apenas as médias dos alunos que ficaram de exame, pois os que ficaram com uma média menor que 4 já reprovaram automaticamente e quem teve uma média maior que 6,9 já passou. Tá? Então, quando eu utilizo essa minha função aqui, quer dizer que eu coloco essa minha função aqui no select. Eu digo para o SGBD que eu vou utilizar essa função com estes dois parâmetros. Tá? E aí ele vai te dar vai colocar todas as informações aqui. Agora, como eu queria uma condição de ter apenas as médias dos alunos que ficaram de exame, aí eu precisei utilizar um where aqui embaixo, tá? Então, eu não vou exibir todas as médias. Mas caso você excluísse essa última parte, o seu select ele vai retornar todos os alunos, tá? E todas as médias de cada um deles. E a saída desse exemplo seria essa tabela aqui, com o nome do aluno,
o nome da disciplina e a média. Tá? Então, você vai ver aqui, veja que eu só tenho média entre 4 e 6,9, que são as médias para que o aluno esteja de exame. Tá? Então, utilize sempre as funções dessa maneira. Você cria a função com create function e depois você as utiliza dentro de um select, tá? E você pode utilizar essa função dentro do where também, caso você queira realizar condições com o valor dessa função, certo? Já que eu não estou colocando, eu não consigo, aqui nesse caso, nesse exemplo, eu não coloquei o valor da função dentro de uma outra variável, por exemplo, como normalmente é feito dentro da execução de uma função em uma linguagem de programação convencional. Então, você faz a declaração da função novamente, o nome dela e os dois atributos, os dois ou mais dois ou três parâmetros que ela possui dentro ali do where novamente, para que você utilize o resultado do cálculo dessa função, certo? Agora, para finalizar aqui no quadro, veja que eu tenho outras instruções e comandos importantes, como show function status, ele vai te exibir todas as funções que foram desenvolvidas até aquele momento, vai mostrar o nome delas. Se você quiser ver a estrutura de uma função, né, o que essa função calcula, você utiliza show create function e coloca ali o nome da função. E por fim, para excluir uma função, você utiliza drop function e o nome dessa função e ela será excluída do seu banco, certo? Então veja que a utilização de funções segue sempre essa mesma dinâmica, essa mesma sintaxe e fique só atento aos parâmetros, aos atributos que você utiliza como parâmetros, certo? E caso você utilize dados de mais de uma tabela, você precisa realizar esses selects com as funções utilizando as junções internas para que não ocorram problemas de dados quebrados ou problemas na integridade daquele resultado da sua consulta. Os procedimentos em bancos de dados, também chamados de procedimentos armazenados, possuem esse nome, né, procedimentos armazenados, porque você pode, então, armazenar alguns procedimentos, algumas instruções que você faz em um banco de dados, como, por exemplo, você pode armazenar um select dentro de um procedimento, você pode armazenar um insert dentro de um procedimento, pode armazenar um delete, um update e assim por diante. E depois, basta que você chame esse procedimento e aquele select, aquele insert será sempre executado daquela maneira, semelhante ao que uma função, né, na linguagem de programação faz. Você encapsula ali dentro um conjunto de instruções e quando você chama aquele procedimento, você dá um nome a ele, você o chama e você vai executar aquele conjunto de instruções. Vamos ver aqui no quadro como utilizar os procedimentos em SQL. Como eu disse, permite que você armazene procedimentos como seleção de dados, exclusão de registros, alteração, entre diversas outras funções. Você pode, inclusive, armazenar funções dentro de um procedimento. Você utiliza o comando create procedure. Em seguida, você dá o nome ao procedimento e, entre parênteses, os diversos parâmetros que você quer utilizar para a execução daquele procedimento. E aí, este parâmetro, tá? Aqui, que pode ser um número ou algo do tipo, você pode utilizar nas funções, nas instruções que você declara logo em seguida, certo? Então, aqui você pode colocar ali um insert, um delete e um insert ao mesmo tempo, enfim. Aí você vê o que é mais interessante para o seu banco. Show Procedure Status, você terá uma lista de todos os procedimentos que existem ali no seu banco. E o Drop Procedure você utiliza para excluir um procedimento. Por exemplo, considere aqui esta tabela. Tá? Eu tenho uma tabela notas, tá? Do banco de dados de uma escola, onde nessa tabela notas eu tenho os atributos aluno RA, o ID da disciplina, e as notas que esse aluno teve, as duas notas que ele teve na disciplina. Aluno RA é chave estrangeira da tabela aluno e disciplina ID também é chave estrangeira da tabela disciplina. Tá? Essa é uma tabela, notas é uma tabela
que relaciona estas outras duas. Então, considerando essa tabela, o que eu quero fazer aqui agora? Eu vou calcular a média geral de todos os alunos que estão de exame em cada uma das disciplinas por meio da utilização de um procedimento. Então, eu crio um procedimento chamado de PROC _ média exame e veja que eu quero calcular a média, tá? Então, vou ter que ter alguma função para calcular a média dos alunos em cada uma das disciplinas, cada uma delas. Cada disciplina tem um ID diferente. Então, o meu parâmetro deste procedimento vai ser o var disciplina ID e o seu tipo, que vai ser um inteiro, tá? O que vai ocorrer dentro desse procedimento? Eu vou armazenar um select. Select AVG. AVG é uma instrução de agregação do SQL, que ele calcula a média, tá? E este fn _ média é uma função previamente já criada, que a declaração dela não está aqui, mas vamos considerar que eu tenho uma função criada nesse meu banco que faz a média entre a nota 1 e a nota P2. Mas por que eu tenho então o AVG, né, aqui antes da função? Porque eu quero uma média de todas as médias de cada uma das disciplinas. Então, eu vou ter a disciplina 1, eu quero a média daquela disciplina apenas. E assim por diante. A disciplina 2, eu quero a média de todos os alunos que participaram daquela disciplina. Então, por isso que eu tenho essa média aqui. Eu vou tirar esses dados da tabela notas, onde o ID da disciplina é igual ao meu parâmetro do meu procedimento. Então, eu vou inserir aqui 1, 2 ou 3, de acordo com os IDs das disciplinas que eu quero essa média. E as outras condições aqui é que a média esteja entre 4 e 6,9, que é a média para que um aluno, né, fique de exame neste exemplo. E qual que é o resultado? Ao chamar um procedimento, você sempre chama com a instrução call. Então, call, o nome do procedimento e aqui o parâmetro. No caso aqui, eu quero a disciplina 1. Então, ele calculou a média de 5,8 para todos os alunos que cursaram a disciplina 1 e ficaram de exame. Então, essa é a média de todas aquelas médias. Da mesma forma, cálculo para a disciplina 2, para a disciplina 3 e a disciplina 4, certo? Veja que se eu não tivesse colocado aquele AVG antes de chamar a função fn _ média, eu teria como resultado todas as médias de cada um dos alunos que cursaram aquela disciplina. Como eu utilizei o AVG, ele é uma função de agregação no banco, ele agregou todas as médias calculadas em uma única média. Então, ele calculou a média das médias ali. Aí, essa foi a dinâmica desse exemplo, para que você entenda um pouco melhor a criação dos procedures. Então, veja que você pode pôr selects, funções, inserts e deletes dentro de um procedure. Não precisa ser apenas um, né? Você pode pôr um select junto com um insert, junto com um delete, não tem problema algum. Você que define o procedimento completo que você quer armazenar dentro dessa procedure. Vamos então, nessa situação problema, aplicar, né, o conceito de funções e procedimentos em bancos de dados, para que você veja aqui na prática a dinâmica da utilização desses dois conceitos. Para isso, vamos ver a descrição dessa nossa situação. Veja que você trabalha na prefeitura, né, de uma cidade litorânea, que ela tem um banco de dados que faz o controle de todos os passeios de barcos às ilhas mais próximas da cidade. E você foi solicitado a criação de um ponto de venda de passagens para os passeios. Tá? Então, para isso, você vai precisar inserir uma nova tabela no seu banco, chamada de vendas. E essa tabela terá o número, que é a identificação da venda, tá? O número da venda, o destino ID, ou seja, para qual ilha, né, foi feita aquela venda, a data de embarque e a quantidade de passeios vendidos, né, de ingressos vendidos para aquela determinada ilha naquela venda específica. Tá? Então, para isso, vamos precisar criar
uma tabela, nova tabela vendas, e além disso, vamos adicionar na tabela destino o preço, tá, de cada um dos destinos, de cada passeio em cada uma das ilhas. Tá? Por meio de um alter table, destino, add column, vamos adicionar a coluna valor do tipo decimal. Tá? E em seguida, fazer os respectivos inserts para que eu tenha os preços aqui na minha tabela destino. E feito isso, você deve desenvolver então uma solução no banco de dados para digitar, para que você digite o número da venda já efetuada e ele vai te retornar o valor que deverá ser pago, tá, de acordo com o número de ingressos que foram vendidos, respeitando atualmente aqui um desconto de 30% naquele valor, já que estaremos em baixa temporada. Tá? Então vamos resolver aqui essa nossa situação problema. Então, recapitulando, vamos fazer este cálculo, né? Vamos pegar a informação da tabela vendas e aí vamos calcular ali o preço de quantos ingressos foram vendidos e vamos aplicar um desconto de 30%, considerando que estamos aqui em baixa temporada. Vamos ao computador, vamos aqui no MySQL fazer a nossa situação. Vamos lá. Primeiro, eu estou utilizando o banco de dados Litoral e eu vou criar aqui a minha tabela vendas. Tá? Ela possui o número da venda, o ID do destino, o embarque e a quantidade. O destino ID, ele é uma chave estrangeira que está ligada com a tabela destino, tá? E eu inseri aqui as minhas vendas, certo? Foi inserido corretamente, inseri a venda, como é um auto-increment, né? Por isso que está 0, mas essa aqui é a minha venda 1, foi para o destino 1, que é a Ilha Dourada. Em seguida, este valor é a data, tá? de saída, de embarque. E 3 aqui é a quantidade de ingressos que foram vendidos naquela venda para a Ilha Dourada. E depois eu tenho aqui o próximo destino, a data de embarque, quantos ingressos foram vendidos naquele momento. E assim por diante. Agora eu vou alterar a tabela destino e adicionar o campo valor, tá? Então veja que agora eu tenho um novo campo aqui que está null, obviamente, pois eu não inseri nada ainda. E eu tenho aqui já as instruções para inserir aqui os valores, tá? Update, destino, set, valor, e aqui é o preço. Então eu estou inserindo em todos os IDs do destino, 1, 2, 3, até o destino 8. Tá? Então eu vou executar toda essa porção de código. Para facilitar, você pode selecionar toda essa porção de código aqui. Opa, só um instante. Você pode selecionar toda essa seção e clicar aqui neste botão que ele vai executar tudo que está selecionado. Tá? Então, tudo foi executado aqui. E agora um select na tabela destino, os valores já estão inseridos. Agora, continuando, vamos criar a nossa função para fazer esse cálculo das vendas. Create function, vou dar o nome de fn_desk, desconto. Então, essa função vai dar um desconto de 30% no valor que eu colocar aqui. Tá? Então, x decimal com 5 dígitos, sendo que os dois últimos são após a vírgula, e outro parâmetro aqui, y, que é o número de ingressos que foram vendidos. Tá? Então, esse aqui é o valor, o x é o preço e o y é o número de ingressos. Returns, essa função vai retornar um decimal, também tamanho 5,2. E qual será, então, a minha operação? Será fazer o preço, multiplicar o preço pelo número de vendas e multiplicar isso por 0,7, pois estarei dando desconto de 30%. E ponto e vírgula, função criada corretamente. Agora eu vou criar o meu procedimento armazenado. Veja que eu já adiantei aqui para você o chamado de procdesk. A minha variável aqui é o número da venda, tá? Então, na minha tabela vendas,
Veja que eu tenho as vendas número 1, 2 e 3. É este valor que eu vou colocar aqui neste parâmetro quando eu chamar o procedimento. E o que esse procedimento faz? Vou deixar aqui. Ele faz um select, tá, do cálculo do desconto e os parâmetros de desconto. No X eu passei o valor que está na tabela destino e a quantidade que está na tabela vendas. Renomeei para valor com desconto. Isso aqui vai ser uma coluna. A outra coluna eu quero o nome do destino, a outra quantidade de vendas, que está na tabela vendas. E por fim aqui a data de embarque, que também está na tabela vendas. Como estou cruzando informações de duas ou mais tabelas, eu preciso utilizar o inner join, tá? Senão as informações não vão ser exibidas de forma correta. Isso também só é possível porque eu tenho um relacionamento aqui, integridade referencial, da chave estrangeira destino ID da tabela vendas e da chave primária ID que está na tabela destino. Tá? E eu vou realizar este select onde? Onde o número, tá? Este número aqui, ele é um atributo da tabela vendas, tá? Eu posso pôr aqui vendas ponto ou não, ele vai... O atributo número só existe na tabela vendas, então ele não vai se confundir aqui. Onde o número da venda seja igual a o meu var venda número, que é a minha variável que eu passei como parâmetro aqui no meu procedimento. Certo? Então, eu armazenei tudo isso aqui. Então, sempre que eu quiser descobrir a partir da tabela vendas, tá? Vamos aqui na tabela vendas. Sempre que eu quiser descobrir qual é o número, aliás, qual o preço, né, que o cliente deverá pagar em cada uma dessas vendas, eu não preciso fazer esse select novamente e mudar aqui, por exemplo, para 1 executar, mudar 2 executar. Basta que eu chame o meu procedimento e ele vai executar todas essas instruções aqui em cima. E eu chamo o procedimento com call e o nome do procedimento e o parâmetro, no caso da minha venda 1. A minha venda 1 vendeu 3 ingressos para o destino 1. Então, eu chamo aqui, ele vai... Aliás, eu vou criar o procedimento primeiro. E agora eu chamo e ele vai mostrar, ó, o destino Ilha Dourada, que é o destino que está na venda 1. Vendeu 3 passagens, era a informação que está na venda 1 também. O embarque e aqui o valor das 3 passagens para Ilha Dourada. Então, ele multiplicou por 3 o valor e tirou 30%. E aqui tem o resultado. Aqui da mesma forma, chamei o procedimento com o parâmetro 2, ele vai me dar as informações da venda 2, que é para a Ilha dos Sonhos, e na venda 3, que é para a Ilha do Mar, que vendeu uma passagem só. Tá? Não confunda esse parâmetro aqui com o número de passagens vendidas. Tá? Este aqui é o número da venda que está na tabela vendas, tá? 1, 2 e 3. A venda 3 vendeu uma passagem, a venda 2 vendeu 2 e a venda 1 vendeu 3. Show Function Status, você consegue verificar as funções, ó. Aqui ele dá todas as funções cadastradas nesse seu repositório, tá? Então, de todos os bancos de dados que existem nesse seu repositório. Drop Function, eu excluo a função, tá? A minha FN desconto aqui, eu posso apagá-la. E Drop Procedure, eu apago o meu procedimento e minha função aqui já não existe mais no meu banco, certo? E sendo assim, conseguimos automatizar esse processo de cálculo do preço das vendas, né, de acordo com cada uma das vendas e aplicando também esse desconto neste nosso sistema, né, dessa cidade litorânea. O recurso rollback pode ser utilizado após um update em uma tabela. Podemos utilizá-lo após um insert ou delete? Sim, o recurso rollback pode ser sim utilizado após um insert, um delete ou um update, pois essas instruções são instruções do conjunto de manipulação de dados, tá? Da linguagem de manipulação de dados, né? Subconjunto do SQL. E o rollback pode ser utilizado com isso, pois são essas instruções que constituem uma transação, tá? A transação ela é constituída de inserções, atualizações e exclusões de dados. Agora, você não pode utilizar o rollback quando você faz a execução de uma instrução de definição de dados, que é o create table ou alter table, por exemplo. Então, fique atento a essa questão para que você não
faça um create table, um alter table, confiando no ponto de restauração que você criou anteriormente, que quando você der um rollback ali, ele não vai voltar ao estado sem aquela tabela ou sem aquela alteração na tabela que você fez. Tá? Ele altera apenas dados relacionados ali ao registro. Tá? Então, preste bastante atenção nesta questão da utilização do rollback em controles transacionais. Chegamos, enfim, ao fim da nossa aula de hoje. Vamos recapitular aqui tudo que vimos nesta aula. Vamos aqui no quadro. Começamos aprendendo sobre view e index e índices em bancos de dados. Vimos que as visões são importantes para otimizar consultas, consultas muito complexas em tabelas muito grandes. E os índices também auxiliam na busca, já que o processo de buscar todas as informações, o processo de varredura de tabelas é um processo que pode ser custoso, dependendo do número de registros naquela tabela, e a criação de índices ajuda nessa questão. Controle transacional com o commit para confirmar uma transação, o rollback para que você retorne ao estado anterior do banco de dados, definido através de um ponto de restauração, de um save point. E, por fim, estudamos os procedimentos e funções por meio da criação de funções com o create function. Vimos que as funções são utilizadas dentro de um select. E procedures, também chamado de stored procedures, procedimentos armazenados, onde você pode criar dentro desse procedimento, colocar várias instruções, execução de várias instruções, selects, inserts, delete, todos juntos ali, para automatizar alguns processos no seu banco. E o procedure sempre é chamado, executado por meio da instrução call, certo? Então, foi isso que nós vimos nesta aula de hoje. Então, espero que você tenha gostado, aprendido bastante com todos esses conceitos. Dessa forma, encerramos aqui essa nossa disciplina de programação e desenvolvimento de banco de dados. Tá? Então, reveja cada uma das aulas anteriores, fique atento aos detalhes. Qualquer dúvida, nos mande mensagem ao seu tutor eletrônico, ele vai entrar em contato comigo, eu vou trabalhar com ele para levar a resolução dessa dúvida até você. E se você ficar com dúvida de novo da dúvida, mande novamente, não tem problema. Estou aqui à disposição, ficarei bem feliz em ajudá-lo a entender todo esse tema. Espero que você tenha curtido essa disciplina, gostado de todos os exemplos, de todas as práticas que fizemos aqui. Foi um prazer estar aqui, auxiliando você a entender um pouco mais de todo esse universo da programação de banco de dados. Estou sempre, então, à disposição. Desejo a você bons estudos, uma boa continuidade nos seus estudos da disciplina. Verifique sempre os materiais que você tem à disposição, os livros na biblioteca virtual, que eles são um ótimo complemento, tá? Sobre tudo que nós estudamos aqui, sobre essas diversas instruções para se manipular um banco de dados, para se inserir dados, excluir, criar, desenvolver tabelas, criar bancos e tudo mais. Só reforçando aqui que eu vou deixar um link, tá, por meio do seu tutor à distância, de um repositório no GitHub com todos esses códigos que nós desenvolvemos ao longo de todas essas 4 aulas. Tá? Então lá terão todos os códigos de todas as situações, problemas, bem como o tutorial de instalação do MySQL Server para que você consiga instalar corretamente o seu ambiente de desenvolvimento aí na sua casa. Então, um abraço para você, foi um prazer estar aqui e nos vemos em uma próxima oportunidade. Bons estudos!